Tá dando para ver sim, professor. Então, entendemos toda essa parte hormonal, vamos para pancreatites da vida, que é por isso que a gente está aqui. Na fisiopatologia, a gente tem que falar das doenças, né, principais aí, que atrapalham o funcionamento fisiológico desses órgãos. Então, a pancreatite é a doença principal que nós vamos tratar nessa apostila. Então, é uma condição inflamatória do pâncreas, da parte exócrina, aonde os ácinos são lesionados, né? As células que eu falei que começam a ficar comprometidas. E nós temos uma pancreatite aguda ou crônica, tá? Então, a pessoa normalmente na aguda, ela tem outras causas, nós vamos falar, né? Mas assim, ela estava muito bem e de repente manifestou, né? Então, é um quadro que evolui de forma muito rápida. Então, a aguda, ela tem como manifestação clínica muita dor abdominal, está associado com aumento muito abrupto das enzimas pancreáticas. Então, normalmente, no sangue, na urina, né, nos exames de sangue, a gente vê a amilase, por exemplo, muito aumentada, tá? A gente consegue ver várias enzimas muito aumentadas, as enzimas pancreáticas muito aumentadas. É mais comum nos homens acima de 50, 60 anos, principalmente etilistas, mas não é só por causa do álcool, tá bom? Pode ter pancreatite aguda também por ação medicamentosa ou por uma ação em decorrência de uma cirurgia, tá? Pode até acometer o pâncreas também e desenvolver. Mas a mais recorrente, sem dúvida, é a oriunda dos etilistas, tá? Por alta ingestão de álcool, afetando o pâncreas e a vesícula biliar. Então, a gente tem uma inflamação e, às vezes, tem uma necrose do tecido. Então, os ácidos vão perdendo função, porque toda vez que a gente fala de necrose, né, a gente sabe que está tendo um processo de perda da função tecidual. Mas a aguda, ela normalmente tem ali o tratamento, alguns dias, umas semanas ali, né? Uma semana, e ela normalmente não fica sequela, tá? E temos 3 tipos. Então, nós temos a primeira delas, a endematosa, que o nome já está dizendo, né? Tem o quê? Um edema no pâncreas, tá? Então, resulta desse líquido, dessas enzimas extravasarem para o tecido do pâncreas. Então, essas enzimas, elas têm que ficar dentro dos ductos pancreáticos, que eu mostrei para vocês lá no comecinho da aula. Tem que ficar dentro dos ductos, elas têm que ser transportadas naquela árvore biliar, né? Que eu falei que seria chegar até o colédoco, chegar na vesícula, chega no pâncreas, chega no duodeno, mas ela não fica no tecido pancreático, fica sempre dentro dos ácidos, joga e cai nos ductos. Só que aqui na endematosa, tem um extravasamento dessas enzimas para o parênquima, tá? Então, para a região do tecido pancreático. E isso gera, né, no caso, uma inflamação que gera um aumento desse pâncreas. Então, ele é um edema, provoca um edema, mas não necrosa, não tem necrose de tecido. Quais são as enzimas que ficam muito aumentadas aqui, normalmente extravasando para essa região parênquima? Tripsina, lipase, amilase, tá? Então, as enzimas principais que estão mais aumentadas, que a gente consegue ver perfeitamente nos exames de sangue dos pacientes, são essas, tá? Então, normalmente, não é uma lesão tão grave, não chega a necrosar, é uma lesão mais aguda, como eu falei, então, de 4 a 5 dias, mas não gera necrose tecidual. Agora, essa que o nome já está dizendo, né? Necrohemorrágica. Então, tem aqui o extravasamento enzimático nesses ácidos glandulares, mas ela vai levar a um processo de corrosão, tá? Então, tem um processo de necrose e sangue, tá? Então, tem processo de perda sanguínea aqui. Então, tem vários pontos de necrose que levam à hemorragia
do tecido do parênquima hepático não, pancreático, desculpa, tá? Então, começa a levar como se o pâncreas estivesse sendo corroído nele mesmo, uma autodigestão, que a gente chama, né? Ele mesmo está sendo corroído por uma secreção produzida por ele mesmo. Então, ele não era para chegar no tecido pancreático, era para ele ficar no interior dos ácidos, né? Mas acaba gerando esse extravasamento através de algum agressor, que, como eu falei, pode ser medicamentoso, mas a necrohemorrágica está muito relacionada com bebida alcoólica, né? Então, pacientes etilistas. E essa daqui, que vocês já talvez tenham ouvido falar, a pancreatite supurada. Já ouviram falar? Ah, nossa, fulano teve o pâncreas que quase supurou, ou teve que correr porque o pâncreas supurou. Já ouviram falar nisso, nesse termo? Era uma coisa que se falava muito, assim, tinha que correr, porque aí esse processo ele já tem pontos de supuração, ou seja, de abertura, assim, já está tendo ruptura das margens, tá, de todos os tecidos ali. Então, eu tenho um processo de autodigestão, também com necrose e hemorragia, tá? Então, é um processo infeccioso mais grave, tem vários pontos ali, focos de pus, e pode ter extravasamento desse pus, então, por isso que fica bem grave, porque aí pode levar a uma infecção generalizada. Por isso que é o supurado, onde tem uma ruptura ali. Ele não fica mais só dentro do pâncreas, ele pode extravasar para toda a região do peritônio, né? Da camada ali, da membrana do sistema digestório. E pode formar um abscesso também. Então, ele vai diminuir bem a função do pâncreas se a pessoa não correr, né? Do pâncreas ou da vesícula, né? Se a pessoa realmente não correr, porque nesse caso da supurada, ela já leva, aqui já é um processo que precisa de cirurgia muitas vezes. Fatores, então, que eu falei, né, que são predisponentes. O alcoolismo, a lesão de vários órgãos, né? Então, a doença da vesícula biliar. Então, qualquer obstrução que eu falei para vocês, né? De ampola de Vater, ou se a pessoa já tiver tido alguma pancreatite, então, no pós-operatório das pancreatites, pode ter como uma sequela, tá? E ter aí uma pancreatite aguda depois de uma pancreatite, de uma cirurgia pancreática, pode acontecer, né? É meio raro, mas pode acontecer. Opa. Quadros de diabetes e dislipidemia, então imagina a pessoa com tanto triglicerídeo aumentado, tanta gordura, secreção de gordura que provoca um dano pancreático. E até hereditariedade, que não é muito comum, mas pode ter também o uso de drogas, tá? Então, essas obstruções, esses traumatismos, normalmente é associado com cálculo, tá? Que eu falei, levando a lesões de alguns órgãos vizinhos, principalmente vesícula biliar, mas também o fígado, e pode levar ali a uma diverticulite nesse duodeno, tá? Então, trazer ali casos de úlcera, tá? Mas o mais comum são os cálculos. Então, nesse caso, a necrose ela vai ter esses efeitos destrutivos, né, que eu falei, das próprias enzimas pancreáticas, por isso que ela é considerada um processo de autodigestão. As próprias enzimas pancreáticas, elas agem no próprio tecido pancreático, levando a uma necrose. E você sabe, né, falo de novo, todo tecido necrosado é um tecido que vai perdendo suas funções, ou seja, vai perdendo a sua capacidade também de produzir as enzimas. E começa a ter uma reação que é chamada de sequestro de cálcio para a região da cabeça do pâncreas, aquela região mais aumentada, que parece um C, que fica próximo do duodeno, né? Então, ali fica um formato mais endurecido, tá? Gera ali um tecido mais endurecido, como se justamente por esse sequestro de cálcio. Então, o cálcio fica ali aprisionado naquela região, que gera, como eles chamam, de uma região de sabão, ele vai perdendo
essa plasticidade normal do pâncreas, ele vai ficando mais endurecido ali, e aí o paciente fica com hipocalcemia. Então, tem menos cálcio no sangue, hipocalcemia, né? Baixa de cálcio no sangue, porque esse cálcio começa a ser sequestrado ali, fica aprisionado toda na região da cabeça do pâncreas, tá? Então, isso modifica a estrutura do pâncreas ali, então geram regiões de sabão, ele fica com um aspecto diferente, com muito cálcio naquela região, e você vê no exame de sangue do paciente, o paciente tem uma baixa abrupta aí de cálcio, quando às vezes ele nunca teve. Então, a cabeça do pâncreas é a região mais acometida dessas pancreatites mais agudas, normalmente é mais nessa parte, tá? E ali é onde seria importante para a digestão das gorduras, né? Então, começa a impedir a digestão das gorduras, o indivíduo começa a passar muito mal, ele fica com muito enjoo, ele come as coisas e fica muito enjoado, tá? Fica com náusea, e dá muita dor também nessa região que ele fica confundindo, acha que é fígado e tal, e quando vê, é uma pancreatite. Nos exames laboratoriais, a gente consegue perceber um aumento muito aumentado da amilase, principalmente nas últimas 24 horas, tá? Então, sempre maior aqui que 115 unidades por litro. A lipase aumenta também, de 72 horas, ela aumenta, fica maior do que 286, tá? Então, o que a gente vê é que ela aumenta muito. Falei da hipocalcemia, mas ela também vai gerar um processo de hiperglicemia. Então, vai afetar a produção, a liberação de insulina e vai aumentar muito a liberação de glucagon. Então, um paciente começa, isso a gente vê em alguns casos de alguns pacientes, terem situações de hiperglicemia, mesmo que não sejam diabéticos, mas é o pâncreas que está sendo acometido, né? Então, eles começam a ter uma baixa da produção de insulina, começa a ter fica com muito glucagon circulante, e aí tem esse estado de hiperglicemia. Repare que eu falei hiperglicemia, eu não falei diabetes, ok? São coisas diferentes. Hipertrigliceridemia também, então aumento do triglicerídeo, aonde? No sangue, né? Então, hipertrigliceridemia em 20% dos casos desses pacientes, e também o aumento da gama-GT, bem comum, tá? Então, o GGT fica muito alto, principalmente em pacientes etilistas. Eu já vi paciente tentar mentir para mim em consulta, falar, não, estou consumindo bem pouquinho álcool, não estou quase consumindo, porque já era um paciente recorrente que eu conhecia, que eu já tinha alertado, que esse negócio de tomar dosezinha de uísque todo dia para relaxar e tal, que isso estava comprometendo os exames, e aí um dia ele veio com os exames para mim e veio com esse papo de que estava super diminuindo o álcool, só que a GGT dele estava altíssima. Aí ele falou, nossa, hein, doutora, eu não consigo mesmo enganar a senhora, realmente não estou diminuindo tanto, eu estou tomando tais e tais dias. Quando eu vi, já eram 4 vezes na semana, tá? Então, era todo dia que tinha futebol, era todo dia que tinha reunião no trabalho. Então, a GGT, ela pode aumentar em outros casos, mas ela é muito peculiar de pessoas que tenham consumo de álcool frequente, tá? Já atendi pessoas com gama-GT alterada que não são etilistas, e foi por ação medicamentosa e a dieta mesmo com muito triglicerídeo, tá? Muito lipídio, né? Então, pessoas com obesidade central muito aumentada também tinham gama-GT alterado, mas não é o principal estímulo para essa alteração da gama-GT no exame. A gama-GT aumenta muito com o consumo de álcool contínuo, assim, quase que diário das pessoas. Como eu falei, esses pacientes ficam muito enjoados, eles têm uma dor muito constante e, às vezes, intensa, forte, tá? Então, às vezes, eles têm uma dor aguda, forte. Pode vir a ter icterícia, né, que a gente já falou, da bilirrubina nos tecidos, então a pessoa fica com aquele aspecto amarelado, e pode vir a ter também pontos de hemorragia digestiva,
até porque o pâncreas pode estar ali com pontos de necrose hemorrágico, certo? Então, pode vir a ter também necrose dos vasos, que eu falei, extrahepáticos, e aí atrapalhar a função da vesícula, atrapalhar a função hepática, tá? Então, aí, só indo para um caso, né, já piorando o caso do paciente. Esse paciente, com certeza, vai ter muita náusea e pode chegar a vomitar, ter vômito, mas é um paciente que fica muito nauseado e com distensão abdominal. Então, reparem, né, que como eu estou falando de distensão abdominal e náusea e vômitos nas últimas aulas, né? Porque várias condições levam a isso, mas também a má digestão, principalmente das gorduras, e essa quantidade de secreção de dentro do próprio tecido hepático, pancreático, desculpa, né? Essa autoprodução de enzimas pancreáticas levando ao dano dos ácidos também leva a essa sensação de náusea e distensão abdominal. E pode levar a um emagrecimento também, é um estado catabólico, é considerado um estágio grave a pancreatite, tá? Então até eleva o metabolismo do paciente, faz com que tenha uma demanda maior de energia, só que é um paciente que precisa ficar em dieta zero muitas vezes. Não é um paciente que fica comendo muitas vezes, não. Normalmente, pancreatite é dieta zero, parenteral, porque precisa de um repouso gástrico aqui nesse momento. Mas é um paciente que emagrece muito, porque ele está no estado catabólico muito aumentado, ele tem uma perda de peso importante, mas ele não pode comer até controlar, né, todas a produção de necrose, essas produções das enzimas pancreáticas, tá? Reduzir os níveis das enzimas pancreáticas que estão muito aumentadas. É um paciente que normalmente fica com dieta zero, só no soro por muito tempo, tá? E o tratamento aqui, então, recuperação de 1 semana, então ele fica ali, como eu falei, em dieta zero, tá? A mortalidade é maior em idosos, mas não é comum ter mortalidade por pancreatite aguda, mas pode acontecer, porque normalmente o idoso já tem outras comorbidades, né? Ele pode ser cardiopata, ele já pode ser diabético, ele pode ser hipertenso, por aí vai. Então vai depender, né? Cada caso é um caso, mas a mortalidade é maior em idosos. Os tratamentos podem ser clínicos, mas às vezes vai precisar de cirurgia, principalmente aqueles pontos que eu falei, necrosantes, né, supurados, pode precisar de cirurgia, onde se retira um pedacinho do pâncreas, então uma pancreotomia, tá? Mas normalmente é feito de forma clínica, o paciente fica internado em dieta zero, pelo menos 48 horas, às vezes mais, fica ali no soro, justamente para o repouso gástrico que eu falei. Então, ele fica com parenteral total, né? Nutrição parenteral total, a NPT, para esse repouso gástrico. Então, a dieta não fica passando pelo sistema digestório, tá? Então, a retirada até que as secreções gástricas parem de serem produzidas, produza só o mínimo mesmo, esse paciente precisa ficar no jejum e fica nessa reposição do soro só para o controle hidroeletrolítico do paciente. Então, normalmente, 4 dias, 5 dias, normalmente esse paciente já está recuperado, tá? No máximo 1 semana. Como eu falei, é um quadro agudo, né? Ele aumenta muito, mas depois normaliza depois de alguns dias, né? Tendo controle e tratamento adequado. Marca para mim que a gente vai continuar na pancreatite crônica, tá bom, pessoal? Vocês marcam para mim? Que eu acho que eu vou lembrar, mas quinta-feira a gente vai dar seguimento através da pancreatite crônica, então vai ser a mesma apostila, tá bom? Tudo bem aqui? Tudo certo? Sim. Não quero dar seguimento para vocês não ficarem com muita informação, senão essa aula fica muito confusa, porque principalmente por causa dessa parte inicial das secreções de colicistoquinina e de secretina, né? Acaba gerando muita informação. Então, eu prefiro parar e ir devagar, e aí a gente retoma, voltando
em pancreatite crônica. Pode ser? Tudo bem? Pode ser, tudo certo. Alguma dúvida? Não. Não? Para quinta-feira, para a gente terminar essa apostila, eu preciso que vocês deem uma lidinha rápida aí, né, no que vocês anotaram na apostila, dê uma recapitulada para eu já chegando aí na pancreatite, tá? Para vocês, senão vocês falam, ai meu Deus, o que que é isso? Pâncreas, né? Para dar uma relembrada no assunto para a gente finalizar essa apostila, tá bom? Estamos quase finalizando o assunto de pâncreas, de pancreatite e exócrina, e depois a gente vai ter a endócrina, onde a gente vai falar basicamente de diabetes, que aí já vai ser a outra apostila. Beleza, então? Tudo certo? Combinado. Combinado. Vejo vocês quinta-feira, então. Vejo entre aspas, né? Porque nem a Juliana está abrindo a câmera mais. Hashtag Eu vou abrir, chateada. professora, é que hoje não tem condições, mas eu vou abrir. Vejo vocês, então, quinta-feira, tá bom? Podem Tá ficar de bom. pijama, podem ficar enrolados na coberta, não tem problema. Um beijo, gente. Boa Beijo, gente. noite. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite, tchau.